Bom, a primeira técnica de integração que a gente vai trabalhar é justamente a integração por partes. E por que a gente aprende a usar essa técnica? Ou qual é a situação que ela resolve? Observe o seguinte, a integral de x é x² sobre 2. A integral de x² é x ao cubo. Então, fica muito evidente que a integral de x vezes x, que é a integral de x², é diferente da integral de x vezes a integral de x, que seria essa daqui multiplicada por ela mesma. Então, é fácil observar que isso aqui, x ao cubo sobre 3, é diferente de x² sobre 2 vezes x² sobre 2. O que significa que a integral do produto é diferente do produto das integrais, certo? Então, a integração por partes, ela vem para resolver uma integral que tenha dentro do seu integrando um produto, tá? Como é que a gente faz isso? A gente observa aqui, começamos olhando pela a derivada do produto, que a gente sabe que não é o produto das derivadas, né? E sim o derivado do primeiro vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Integrando essas coisas aqui, fazendo essas integrais aqui, a gente chega nessa expressão. A integral da derivada desse produto é igual à integral desse outro produto mais a integral desse outro. A integral da derivada é o próprio integrando, certo? Então, a gente reescreve isso aqui da seguinte forma. Essa integral aqui a gente mantém e joga essa derivada para o lado de lá. Então, a gente fica com a integral de f vezes a derivada de g. Isso vai ser a f vezes a g menos a integral da derivada de f vezes a função g. Isso normalmente faz com que essa derivada, que eu normalmente não sei como resolver, eu substitua por uma outra derivada que seja de fácil resolução. Vamos ver no próximo slide essa notação em forma de diferenciais e já um exemplo de como usar essa regra. Bom, então vamos lá. A gente chegou nesta equação, né? E agora a gente só vai reescrever isso usando uma notação de diferenciais. Veja só, se eu chamar U de f de x e chamar v de g de x, o que eu tenho? A diferencial de U, que é o du, é o f' de x dx. E a diferencial de v, que é o dv, é g' de x dx. Então, quando a gente olha aqui nessa expressão, o que a gente observa? G' de x dx é o dv. F de x eu chamei de U, certo? Aqui eu tenho U, aqui eu tenho V, e do lado de cá eu tenho G de x, que é V, certo? E o F' de x dx é o meu du. Então, a regra da integração por partes, normalmente, ela é apresentada assim. A integral de U dv é igual a U vezes V, que está aqui, menos a integral de V du. V du, certo? Essa é a regra. Como é que a gente usa isso na prática? Observe, vamos imaginar que eu tenha essa integral para resolver. A integral de x vezes cosseno de x não é a integral de x vezes a integral do cosseno. Então, o que a gente faz? Uma parte disso aqui eu chamo de u e outra parte eu chamo de dv, certo? Observe que existe uma escolha bem feita para essa situação, certo? Se eu fizer uma escolha errada, ao invés de eu facilitar a minha nova integral, eu posso complicar tudo. Como o u eu vou trocar pela diferencial de u, então convém eu chamar o x de u, né? E o cosseno de x dx de dv. Então, fazendo essa escolha, x igual a u
e o cosseno de x dx de dv, o que a gente tem? Se u é igual a x, du é a derivada de x em relação a x vezes dx. Né? Ou seja, como u é igual a x, a derivada de x é 1, du é igual a dx. O dv é cosseno de x dx, que é todo o resto. Para eu encontrar o v, eu preciso integrar isso aqui. Né? Então, integrando dv, a integral de dv é v. E a integral do cosseno de x dx é seno. Teria uma constante aqui, mas como a gente ainda está no processo de integração, a gente deixa a mais simples das primitivas. Eu não preciso pôr a constante ainda. Né? Então, ó, agora eu sei quem é o u, quem é o du, quem é v e quem é o dv. Certo? Então, eu coloco isso lá na fórmula. A integral de u dv, aqui está o dv, é u vezes v, x vezes seno de x, menos, aí vem a integral de v o seno, tá vendo? V e o dx é o du. Essa integral é muito mais simples que a anterior. Essa eu sei resolver. Então, o resultado disso fica sendo x, seno de x, que estava aqui, menos a integral de seno, que é menos cosseno. Né? A integral disso aqui é menos cosseno de x. Esse menos com esse menos fica mais. E aí sim, no final eu acrescento a constante de integração. Certo? Então, basicamente, a gente precisa escolher quem é o meu u, quem é o dv. E a escolha implica em trocar essa integral por uma integral mais simples. Tá? Se eu tivesse feito a escolha, se o u tivesse sido cosseno e o dv tivesse sido o x, o meu v seria x² sobre 2. Então, a minha nova integral seria mais complicada que essa. Então, eu teria feito a escolha errada. Ok? No próximo exemplo, a gente vai ver uma situação onde eu preciso fazer uso da regra mais de uma vez. Vamos lá. Bom, vejamos esse exemplo agora. A diferença básica que ele tem, por exemplo, para o anterior, é justamente essa potência do x aqui. Da mesma forma como no exemplo anterior, a gente escolheu o x como sendo u e o restante como sendo dv, aqui a gente faz a mesma coisa. Veja só, u vai ser x² e o dv vai ser elevado a x dx. Se u é x², o du é a derivada de x², que é 2x vezes dx. Se o dv é e elevado a x dx, eu integro isso aqui e integro isso aqui. Então, a integral de dv é v, a integral de e elevado a x é o próprio elevado a x. Reforçando, aqui ainda não precisa pôr constante, porque isso ainda está no processo. Então, a integral de u dv é u vezes v, certo? Então, x² vezes e elevado a x, menos a integral de v, que está aqui, du, que é 2x dx. Mas essa integral ainda não dá para resolver, porque eu continuo tendo um produto. O que eu faço? Eu resolvo essa integral também usando a integração por partes. Então, veja só. Vamos olhar agora só para essa integralzinha aqui. Então, aqui, ó, eu deixo esse 2 lá de fora. E aí, de novo, faço a mesma escolha. X igual a u, e elevado a x dx é o meu dv. Se u é igual a x, du é igual a dx. Isso a gente tinha visto já no exemplo anterior. E aqui eu continuo tendo a mesma coisa, né? dv é o i elevado a x dx, portanto, o v é e dx. Então, essa integral aqui vai ficar duas vezes essa integral vai ser igual a duas vezes ó, u dv. Então, aqui eu tenho u vezes v menos a integral de v du, certo? Então, aqui eu consigo resolver, né? Porque essa integral da exponencial é a própria exponencial. Então, eu vou ficar com duas vezes, faltou um parênteses aqui, ó. Tem um parênteses aqui. Duas vezes x elevado a x menos essa integral
que é o próprio e de x, certo? Bom, então, voltando lá no começo, o que nós temos? A integral de x² e elevado a x dx vai ser x² e elevado a x, está aqui, menos o resultado dessa integral é isso aqui. Então, menos 2 vezes x elevado a x menos e elevado a x. Fazendo os ajustes, x² e elevado a x menos 2x elevado a x e menos com menos mais 2 elevado a x. No próximo slide a gente vai ver uma outra forma de usar a integração por partes. Bom, nos dois exemplos que a gente viu até agora, em ambos a gente tinha um polinômio, né? No primeiro foi x vezes cosseno de x e no segundo foi x² vezes a exponencial de x. E aí o que a gente percebe? Que o polinômio, eu sempre vou chamar o polinômio de u, porque eu vou derivar esse polinômio e aí eu vou simplificando a minha integral, né? Mas em algumas situações, essa simplificação não vai acontecer. Por exemplo, quando eu tenho uma situação como essa, exponencial de x vezes cosseno de x, se eu chamar a exponencial de x de u, a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, não vai mudar a minha situação. Se eu chamar o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, a derivada de menos cosseno é seno, a derivada de seno é cosseno, ou seja, isso aqui vai ficar alternando entre senos e cossenos e também não vai simplificar. Então, em situações como essa, o que acontece? Efetivamente, quando eu uso a integração por partes, eu não obtenho uma integral mais simples. Mas, em algumas situações, essa é uma delas, eu volto, depois de algum tempo, à própria integral inicial, que eu não consigo resolver. Certo? E aí, como é que a gente resolve esses casos? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, primeiro, eu vou chamar o de elevado a x e o cosseno de x dx de dv. Quando eu faço essa escolha, eu tenho, se o u é o e elevado a x, o du é o e elevado a x dx, certo? Se o dv é cosseno de x dx, o v é a integral disso, que é o seno de x. Né? Mais uma vez, reforço, aqui a gente ainda não põe constante, só vai lá no final. Então, ó, o que nós temos? O u é o e elevado a x, cosseno de x dx é o meu dv. U é e elevado a x, v é seno de x, então aqui eu tenho u vezes v, menos, aí agora eu tenho a integral de v, que é o seno de x, e elevado a x dx é o meu du. Então, v du. Observe que essa integral não é mais simples que essa. Tá? Mas o que a gente faz? Continua integrando usando partes. E aí eu vou chamar o e elevado a x de novo de u e o seno de x dx de dv. Com isso, de novo eu tenho o du é o e elevado a x dx, e se o dv é seno de x dx, o v é menos cosseno de x. Jogando essas informações nessa integral, a gente tem aqui, ó, u dv é u vezes v menos a integral de v du. Reescrevendo isso aqui, ó, eu vou ter menos e elevado a x cosseno de x. Esse menos com esse menos fica mais e elevado a x cosseno de x dx. Isso aqui, esse resultado aqui, eu coloco aqui, ó. Então vai ser essa integral que eu estou procurando, e elevado a x seno de x menos isso aqui tudo. Então, veja lá. A integral de e elevado a x cosseno de x dx é o e elevado a x seno de x menos tudo isso aqui. Então, ajustando os sinais, ó, menos com menos fica mais. Aí eu já coloquei o e elevado a x em evidência. Então, ficou seno de x mais cosseno de x, tá aqui,
menos e elevado a x cosseno de x. Agora observe que essa integral e essa integral são as mesmas, eles são iguais. Então, essa aqui eu passo para lá. Né? Jogando para o lado de lá, o que a gente vai ter? 2 vezes a integral de e de x cosseno de x é isso aqui. Então, esse 2 eu passo dividindo, essa integral fica meio de e elevado a x, que multiplica seno de x mais cosseno de x, e aí sim, eu acrescento a minha constante. E aí eu tenho o meu resultado final, que é o que eu procurava. Certo? Vamos para mais um exemplo. Bom, agora o que a gente vai ver é como é que eu faço para usar a técnica de integração por partes quando eu tenho integrais definidas em AB. Aí eu tenho agora que olhar, vamos dar uma olhadinha na regra, pensando nas funções, só para a gente entender o que acontece. Na integral, né, na regra da integração por partes, se a integral for definida, o que acontece? A gente tem como solução o f de x vezes g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx. E aí, o que vai acontecer é que eu vou aplicar esse produto de f vezes g no intervalo que eu tenho. Então, isso aqui já é parte da minha solução, por isso que eu aplico nos extremos. E aí vai sobrar essa outra integral, que também vai ser uma integral definida. Né? E aí eu vou resolver essa integral, vou achar a primitiva dessa e aplicar nos extremos. Vamos ver isso na prática. Veja só. Aqui ele pede para calcular a área da região limitada por essa curva x elevado a menos x e pelo eixo x entre 0 e 4. Então eu tenho área entre duas curvas, né? Na verdade acima do eixo, então é a integral dessa função aqui nesse intervalo. Então o que eu quero é resolver essa integral. E aí eu tenho um produto. Né? Como é que eu faço isso? Usando integração por partes. Como isso aqui é um x, né? Então é conveniente que esses polinômios sejam u. Então, u é igual a x, du é igual a dx, o dv é o elevado a menos x, então v é a integral disso aqui, como tem esse menos aqui na potência, ele vai aparecer aqui, né? E aí, então, eu jogo lá na fórmula. Então, essa integral vai ser u vezes v, então vai dar menos x elevado a menos x, já aplicando nos extremos, de 0 a 4, menos a integral de v, que é menos elevado a x, então esse menos com o menos da fórmula vira mais, menos v du. O du é o próprio dx, tá isso aqui. Aí eu vou resolver essa integral, né, como uma integral definida, que é o que a gente tem. Então, ó, essa primeira parte aqui virou isso aqui, ó, e aplicando no 4 eu vou ter menos 4 elevado a menos 4, depois aplicando 0 mais 0 vezes elevado a 0. Cuidado com a exponencial, quando a exponencial é aplicada no 0, ela não dá 0, ela dá 1. Né? Se não fosse esse x aqui, esse resultado daria 1 e não 0. Está dando 0 por causa desse x que está aqui. E aí, menos essa integral aplicada de 0 a 4. Né? Por isso que esse menos já é da integral, menos e elevado a menos x de 0 a 4. Resolvendo esse último passo aqui. Então, isso aqui virou menos 4 e elevado a menos 4. E aqui eu vou ter menos e elevado a menos 4 menos e elevado a 0. Então, aqui não dá 0, dá 1. Né? Esse cara aqui junto com esses, então eu vou ter menos com menos dá mais 1, menos 5 elevado a menos 4 unidades de área, uma vez que eu estava pedindo para calcular uma área. Certo? Então, integração por partes para integrais definidas é assim que a gente resolve. O último exemplo vai ser
uma técnica que a gente usa para quando nós temos que fazer integração por partes muitas vezes. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, a técnica que a gente usa para integração por partes, onde eu tenho que fazer repetidas vezes, a gente chama de integração tabular, justamente porque envolve uma tabela. Então, como é que a gente vai fazer? Imagina o seguinte, que eu tenha essa integral aqui. Ela é muito parecida com as duas iniciais que a gente colocou lá. Né? A gente tinha uma com x e uma com x quadrado. Com x quadrado, eu já tive que usar a integração por partes duas vezes. Então, isso significa que com x ao cubo, eu vou ter que usar pelo menos 3 vezes. Agora, veja só. Se eu chamo o de x ao cubo, o du é 3x quadrado, né? E aí a minha nova integração vai ter x quadrado. Eu vou usar a integração por parte de novo. A minha nova integral vai ter x. Eu vou usar a integração por parte de novo. Aí sim vai sumir. E aí eu vou ter que juntar essas integrais todas. Ao invés de fazer esse monte de vezes, o que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de integração tabular. Ou seja, a gente monta uma tabelinha onde na primeira coluna, ou na coluna da esquerda, a gente vai colocar a função f de x, lembra que eu tenho a integral de f de x vezes g' de x dx. Então eu vou colocar a função f de x e as suas derivadas. Ou seja, é aquela função que eu vou chamar de u, eu vou colocar aqui, e depois eu vou colocar as derivadas dela. Mas uma de cada vez. Vamos lá. E na outra coluna, da direita, eu vou colocar a função que eu vou chamar de dv, e aí depois abaixo eu vou colocar as suas integrais. E como é que isso funciona? Então, nesse caso, o é x ao cubo e o g de x é seno de x, porque eu chamei seno de x dx de dv. Aqui eu vou colocar a derivada de x ao cubo, da 3x quadrado. Derivada aqui é a integral de seno. Integral de seno menos cosseno. Certo? Essa seria a representante da primeira vez que eu uso a integração por partes. Continuo derivando. Derivada de 3x quadrado. 6x. Integral de menos cosseno menos seno. Continuo o processo. Derivada de 6x, 6. Integral de menos seno é o cosseno. Continuo derivando e derivada de 6 é zero. Integral de cosseno é seno. Chegou no zero? Para. Parei aqui. Agora eu vou juntar isso de forma conveniente. Tá? Então, o que a gente observa? Eu vou pegar essa primeira da coluna do f de x e vou multiplicar pela segunda das derivadas, das integrais, desculpa. Certo? Então, eu vou começar com sinal positivo, então vai ser mais essa vezes essa. Tá? Aí vai aparecer um menos aqui por causa desse menos, mas eu começo com mais aqui. Por que eu estou chamando a atenção desse mais? Porque a próxima eu mudo de sinal. Então, é essa vezes essa, menos essa vezes essa. Então, vem o menos aqui, 3x quadrado vezes menos seno de x. Agora, volto para o mais de novo. Aí, mais a terceira daqui multiplicada pela quarta de lá. Então, eu faço um desvio aqui. Eu pego a primeira com a segunda com a terceira com a quarta. Né? Aí, vou para a próxima. Então, vai ser multiplicado por menos. Então, menos essa vezes essa. Tá aqui. Certo? Chegou aqui, acabou. Parou. Esse é o resultado. Tá? Agora eu só preciso ajustar esses valores aqui. Ó. Então, aqui eu vou ter esse mais com esse menos. Fica menos x ao cubo cosseno de x. Menos com menos fica mais 3x quadrado seno de x. Aqui ficou mais e aqui ficou menos. E aí eu tenho o meu resultado. Ao invés de eu fazer 3 vezes a integração por partes, eu faço essa tabela e isso resolve o meu problema. Ok?
Bom, então essa foi a aula de integração por partes. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.